Olá, meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aqui mais uma vez. Bem, meus irmãos, o vídeo de hoje é uma reflexão que eu quero trazer, me baseando na história do profeta Elias. Elias, ele é conhecido pela sua autoridade de profeta, por ser um homem valente, por ser um homem bravo, por ser um homem que não tinha medo de falar verdades para o rei daquela ocasião de Israel, o rei Acabe, e a sua mulher, a rainha Jezabel, julgando e os condenando por conta da idolatria que eles estavam levando toda a nação de Israel a praticar. Era um homem de coragem. E a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele numa certa ocasião, faz um desafio aos profetas de Baal, que eram 400 profetas, e ainda tinha os 450 profetas de Azera. Que o Deus que respondesse com fogo, esse Deus era o Deus de Israel. Bem, diz a palavra de Deus que os profetas de Baal, eles começaram a clamar ao seu Deus para que ele pudesse assim responder com fogo, colocando fogo ali naquele sacrifício que eles tinham preparado. E a agonia deles foi tão grande porque eles clamavam e nada acontecia, que muitos ali começaram a se retalhar. E diz a palavra de Deus que Elias, ele vai ali refazer aquele altar, colocar água em volta daquele altar, e agora ele vai clamar ao Deus de Israel para que pudesse responder com fogo, consumindo ali aquele holocausto. E claro que Deus respondeu Elias, descendo fogo do céu e consumindo ali aquele holocausto. E o resultado foi uma nação inteira clamando que só o Senhor é Deus. Bem, diz a palavra de Deus que, a partir daquele momento ali, a Jezabel, quando soube do ocorrido, ela jura de morte o profeta Elias e ela dá a entender que iria fazer uma caçada contra aquele homem. Agora vejam bem, Elias, diz a Bíblia, que ele vai, a partir dessa ameaça, fugir para bem longe, para o deserto de Berseba. Mas, voltando aqui, olhando a própria biografia do profeta Elias, a gente vai perceber que Elias era um homem que não estava preocupado com a sua vida. Ele não tinha medo de morrer, não tinha medo da morte. Uma certa feita, ele vai até falar para Deus que ele não era melhor do que os seus pais, que era para que Deus o recolhesse. Então a questão aqui de Elias fugir dela, da Jezabel, dessa ameaça dela, não era exatamente porque ele tinha medo da morte. Provavelmente existia uma outra situação uma situação maior, uma situação mais complexa nessa história. Bem, diz a Bíblia que quando Elias chega nesse deserto, no deserto de Berseba, ele se despede do seu moço, do seu ajudante, e ele vai para debaixo de uma árvore, de um pé de zimbro. E naquela árvore ele adormece. E aí, isso é uma suposição minha e de muitos teólogos, porque isso não está escrito na Bíblia, e pode, até por conta dessa própria atitude do profeta Elias, explicar para a gente um pouco sobre aquela situação. Vejam bem, Elias, ele provavelmente, imaginando que após o ocorrido de Deus responder com fogo aquele holocausto e uma nação inteira falando que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, talvez ele estava supondo que o próprio rei Acabe e a rainha Jezabel iriam agora, naquele momento, aceitar o poderio, o reinado de Deus sobre aquela nação, declarar Deus como o único Deus de Israel, e, a partir daquele momento, a idolatria iria sair. Mas aconteceu o contrário. Jezabel se encheu de ira e foi o perseguir. Então vejam bem, o que provavelmente pode ter acontecido com Elias naquele momento foi uma grande decepção. Decepção por uma coisa que não aconteceu como talvez ele imaginou. Eu quero agora, nesse momento, substituir Elias nessa história por mim e por você. Quantas vezes nós estamos como Elias? Às vezes nós planejamos algo e nós imaginamos, se isso acontecer desta maneira, tudo aquilo que eu imagino, que eu projeto para a minha vida, vai se desenrolar, tudo vai melhorar, tudo vai ser às mil maravilhas, vai ser maravilhoso. E aí, às vezes, o que acontece são as decepções, porque as coisas não acontecem da forma que a gente imaginou que iria acontecer. Pelo contrário, na verdade,
mesmo quando às vezes queremos que coisas aconteçam e elas acontecem, o resultado final não vem da forma que nós gostaríamos. Foi exatamente o que aconteceu com Elias naquela história. Elias provavelmente imaginou que o povo de Israel agora poderia voltar a adorar e a servir ao Deus de Israel com alegria, declarando que só ele era o Deus daquela nação. Mas, pelo contrário, Acabe validou aquela ameaça de Jezabel, fazendo ali aquela caça ao profeta Elias. Então não foi como ele imaginou. E a Bíblia diz que quando ele chega, como eu já disse aqui, ele dorme. Ele dorme debaixo de um zimbro. Aquele sono ali, basicamente, é aquilo que acontece conosco quando, às vezes, a gente está nessa situação de decepção. Só o que nós queremos é nos distanciarmos, irmos para um canto qualquer, para um deserto e dormirmos. O dormir aqui não necessariamente é você dormir para descansar, mas é um dormir de desconectar-se, desconectar dos seus próprios desejos, dos seus próprios projetos, se desconectar das pessoas, se desconectar de coisas que estão à sua volta, simplesmente pelo fato de você achar que é o melhor a se fazer quando o que você gostaria que acontecesse não aconteceu. Só que aí eu queria aproveitar a própria história de Elias para dizer algo para você. Diz a Bíblia que quando Elias estava ali dormindo, o anjo do Senhor vem. E o anjo oferece a Elias um pedaço de pão e uma botija de água. E o anjo diz para que ele pudesse comer e beber. Ele come, ele bebe e ele volta a dormir. Numa segunda feita, o anjo ele acorda Elias, mostra para ele novamente um pedaço de pão e um pedaço de água. Diz para que ele comesse e bebesse. Só que agora o anjo ele tinha uma resposta, ele tinha um comunicado para Elias. Ele diz assim, da parte de Deus: levanta e come, porque longa é a tua caminhada. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo que você esteja nesse momento só querendo dormir, só querendo se desconectar das coisas, querendo descansar, Deus não quer que você pare nesse deserto. Deus não quer que você venha ficar no sono da inércia, desconectado das coisas, achando que é o fim, que tudo acabou. Não. Existe uma caminhada para você trilhar nessa terra. Existe uma jornada que só você tem que trilhar. Só você tem que caminhar. Não vai ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos. Você é que tem que caminhar nessa caminhada que Deus deu a você. E não pense que você vai caminhar sem combustível, sem forças. Não. No meio dessa caminhada, Deus sempre vai trazer pão para você. Deus sempre vai levar para você água. Sabe o que isso quer dizer? Pão, a palavra de Deus. Água para revitalizar a sua força, para te hidratar espiritualmente, para você ter forças para conseguir passar pelo deserto. Ou seja, você não vai morrer no deserto. Eu não estou falando aqui na morte física, não. Eu estou falando aqui na morte espiritual. Não, Deus não quer que você morra espiritualmente. Ele tem algo para você. E nessa história, Elias, ele entende isso. Ele come e bebe e continua prosseguindo para o caminho que Deus tinha para ele. Da mesma forma, eu quero que isso aconteça com você. Levante-se, saia do sono da inércia, se alimente do pão que é a palavra de Deus. Beba desta água que Cristo tem para você, a qual ele vai dizer lá em João 4, né, que quem beber da água que ele der, jamais terá sede. Então, beba desta água, prossiga, vá em frente, porque você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E ainda que os seus projetos não tenham acontecido da forma que você gostaria, não te preocupes. Deus tem o melhor para você. E isso aqui não é uma palavra clichê. Isso é a grande realidade. Deus tem algo maravilhoso e muito superior àquilo que você planejou para você e àquilo que eu mesmo planejo para mim. Então simplesmente descanse, se alimente e continue trilhando a sua caminhada, independente das ameaças das Jezabels, independente das coisas que o mundo pode vir tentar te oferecer. Continue nessa caminhada que Deus colocou você para caminhar. Amém? Que Deus te abençoe neste dia que você está vendo esse vídeo. Curta, compartilhe, deixe seu like. Faça com que as pessoas venham
conhecer essa palavra, compartilhando esse vídeo para quem você conhecer. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.